Boa tarde, estou de volta para falar com vocês a respeito de um outro tema, a cultura lúdica da infância. Este assunto, inclusive, este tema começou a me interessar a partir do momento em que eu comecei a participar de várias reuniões de conselhos federais, de conselhos estaduais, de conselho municipal, tratando da questão da preservação do patrimônio cultural. E o que me incomodava um pouco é que sempre o patrimônio cultural era tratado como se fosse só coisas físicas, construídas. Então, tanto no Conselho Estadual, no CONDEFAT, onde fui conselheira, sempre havia um tombamento de uma fazenda histórica, de um prédio histórico, de um prédio com uma arquitetura importante, e dificilmente se tombavam coisas imateriais, aquilo que eu chamo de patrimônio cultural imaterial. Obviamente, como antropóloga, eu sempre trabalhei com patrimônio cultural imaterial e comecei a pensar em como eu poderia trazer à tona esta preocupação fazendo uma pesquisa sobre um patrimônio material. E me ocorreu, lá no fim dos anos 80, a começar a pesquisar os brinquedos e as brincadeiras infantis, que são um patrimônio cultural não só do Brasil ou de uma cidade, é um patrimônio cultural mundial. Não há sociedade humana que não tenha brinquedos e brincadeiras infantis. Eu tenho uma colega da USP, a Tizuko, que pesquisou durante muito tempo os brinquedos das crianças indígenas, de tribos indígenas. Outros pesquisadores pesquisaram brinquedos e brincadeiras africanas, outros pesquisaram de povos nórdicos, outros vão atrás da história do brinquedo e levantam brinquedos da Roma Antiga, da Grécia, enfim. O importante é dizer que brincadeiras infantis sempre existiram na história da humanidade. E sempre a criança brincou em uma fase que nós dizemos infantil. E por que brincar? Porque isto é um patrimônio cultural, como eu estou dizendo no meu livro, talvez o maior patrimônio cultural da humanidade. Porque é exatamente enquanto a criança brinca que ela começa a internalizar a cultura da sua própria sociedade. Ela começa a conhecer os usos e costumes, brincando de casinha, com panelinhas, com a boneca, com o cavalinho. Ela começa a compreender a cultura da sua sociedade. Ela começa a entender o significado das coisas. E mais do que isso, ela começa a criar a partir das criações com as quais ela tem contato. O brinquedo, a brincadeira é importante porque ela é um momento do desenvolvimento da criatividade infantil. E a criatividade é condição básica para o desenvolvimento da cultura de um povo. Um povo sem criatividade não terá condições de sobreviver diante dos múltiplos desafios que enfrentará durante a sua existência. Então, é preciso deixar a criança brincar. É preciso que os pais, os avós, a comunidade como um todo cultive as brincadeiras infantis, abra espaço para que a criança possa brincar, porque é isso que vai lhe dar cada dia mais condições de se inteirar da própria cultura da sua realidade, como também recriar esta própria cultura e se desenvolver um adulto que tenha excelentes condições de sobreviver numa sociedade contemporânea. As brincadeiras
Cada uma desenvolve um aspecto. Algumas desenvolvem a parte física, outras a parte motora, outras a parte psicológica, a afetividade, a capacidade de viver em grupo. Como brincar de roda é gostoso, como brincar em conjunto é bom, como nós desenvolvemos o hábito de estarmos em coletividade, como nós aprendemos a respeitar regras nos jogos que nós fazemos, na queimada tem regras, então nós vamos aprendendo que para viver em sociedade precisamos respeitar regras, porque não somos indivíduos isolados. Temos que viver em conjunto e para vivermos em conjunto precisamos respeitar regras que possam beneficiar a todos. Então, cultivem as brincadeiras infantis. Abram espaço para as crianças brincarem em casa, em comunidade. Não se preocupem tanto em que ela fale inglês com 4 anos ou 5 anos. Não se preocupem que ela saiba já montar a cavalo, que ela jogue jogos xadrez com 6 anos. Deixe-a brincar espontaneamente com outras crianças. É isso que nós precisamos fazer na sociedade contemporânea, que está muito tecnológica, muito cibernética e não está deixando espaço para que as crianças possam brincar. Se quiserem saber um pouco mais a respeito desse meu projeto, acessem o meu site www.reginamarciacultura.com.br e lá vocês poderão ler inclusive uma ementa do que tem este livro, ver inclusive, ler vários artigos, entrevistas que eu dei ao longo do tempo para explicar o sentido dessa pesquisa ao longo desses mais de 30 anos. E vocês poderão, inclusive, se quiserem, adquiri-lo através do próprio site. O importante é que vocês estimulem as brincadeiras. E quantos avós saberão ensinar as crianças a brincar? E isto é muito importante, porque nós estaremos ligando o idoso à criança e dando a ele um significado muito especial dentro da nossa própria sociedade, que de uma maneira geral não anda muito valorizando o conhecimento dos idosos. Fiquem preocupados não só com as tecnologias contemporâneas, preservem este patrimônio imaterial da humanidade, brinquedos e brincadeiras infantis. Muito obrigada.